JUFSC acompanhando a eleição fora do Brasil, eleição presidencial brasileira diretamente da Irlanda, na Embaixada Brasileira. Estamos acompanhando como é que anda o dia de votação e como você pode fazer para votar caso more fora do Brasil. Eu estou aqui com o Carlos Henrique Guadagnin, que é um dos eleitores brasileiros que votam em trânsito nessa eleição. Ele vai falar um pouquinho mais para a gente sobre como é que é esse processo de fazer o título, de transferir para cá o título, se é muito burocrático, como é que anda o dia de votação. Muito boa tarde. Boa tarde. Carlos, e como é que foi a transferência? Foi simples? Foi um processo fácil de fazer aqui para a Irlanda? Foi um processo muito tranquilo, eu fiz há cerca de 7 meses atrás e foi bem tranquilo, não achei que foi burocrático. Fui muito bem atendido na embaixada e solicitaram um pouco os papéis, né, principalmente o passaporte e alguns outros documentos, mas foi muito tranquila para essa transferência e, enfim, estou aqui hoje, consegui votar e estou feliz com isso. Uma hora antes do final e foi bem rápido mesmo, não tive filas. Certinho, então, obrigado, Carlos. E você viu que é bem simples fazer a sua votação, transferir para cá o seu título. Lembrando que Dublin é a única cidade da Irlanda que você pode fazer a votação caso seja brasileiro em trânsito, porque para ser possível fazer uma votação na cidade, ela tem que ter mais de 100 eleitores. E Dublin é a única cidade da Irlanda que atinge esse número. Outras grandes cidades como Cork, Galway e Limerick não chegam a 100 eleitores. São 22 em Galway, 18 em Cork e 4 em Limerick. Aqui na Irlanda, juntando todas as cidades, temos um total de 2.111 eleitores. Oi, eu sou a Mariela, sou estudante de jornalismo da UFSC e estou falando da cidade de Fukuoka, no Japão. Bom, o Japão ele é o segundo maior país com número de eleitores brasileiros que vão votar no exterior nessas eleições. Só em Tóquio, por exemplo, são 26 mil eleitores brasileiros esperando para votar para presidente. No total, aqui no país, nós temos 60 mil eleitores. Então, os lugares para você votar aqui no Japão foram decididos perto dos consulados de Hamamatsu, Tóquio e Nagoya. Basicamente, os lugares de votação são concentrados na área leste central do Japão, o que dificulta um pouco para quem mora no norte ou no sul, como é o meu caso. Por exemplo, mesmo que existam lugares para votar, fica um pouco complicado quem mora nessas regiões para se deslocar, ir lá e fazer o seu voto. Bom, de qualquer forma, para você votar, a sua situação eleitoral tem que estar regular e você precisa apresentar um documento brasileiro com foto. Mesmo que você tenha um passaporte japonês ou uma carteira de habilitação japonesa, esses documentos não serão aceitos. Então, é isso, gente. Boas eleições! Olá, eu sou estudante de jornalismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E em Portugal, as zonas eleitorais abriram às 8 horas da manhã, no horário local, e às 4 no horário de Brasília. Os locais de votação foram distribuídos entre Porto, Lisboa e Faro e terão 27 sessões eleitorais. Ao todo, 40 mil brasileiros poderão votar em Portugal. Em 2017, a comunidade chegou a ter 85 mil brasileiros e foi considerada a maior comunidade entre os grupos dos imigrantes, segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil vão acontecer até às 17 horas no horário local e às 13 no horário de Brasília. Só que na Embaixada do Brasil, existe hoje 96 brasileiros inscritos para a votação. Até agora, 1 da tarde, aproximadamente 30 pessoas já votaram, tem até as 5 da tarde, né? E eu conversando com o mesário, ele informou que aqui é o único colégio eleitoral da Índia. Em Mumbai, onde tem o consulado, não existe votação. E brasileiros que já moram aqui, que transferiram o título de eleitor para cá, eles vêm de outras cidades, 4, 5, 6, 7 horas de viagem, para exercer o direito de cidadão brasileiro e votar e tentar melhorar o futuro do nosso país. Oi pessoal, eu estou aqui em Nova York, em frente à escola Julia Richard, que é onde os brasileiros estão registrando seus votos para presidente da República. Para estar apto a votar aqui, os eleitores deveriam transferir o seu título para o Consulado Geral de Nova York até 9 de maio desse ano. Então, quem perdeu o prazo terá que justificar o seu voto após o término das eleições. Bom, o movimento aqui está bem intenso, está demorando mais ou menos 50 minutos na fila para conseguir votar. Isso porque todos os residentes do estado de Nova York votam aqui. Além disso, quem reside também no estado de Nova Jersey, Pensilvânia e Ilhas Bermudas também deve votar aqui. As eleições começaram às 8 da manhã e vão até às 5 horas da tarde no horário local de Nova York. Lembrando que nós estamos 1 hora atrás do horário de Brasília.
Eu sou Fernanda Miller, falando diretamente de Nova York para o TJ UFSC.